Olá, sexto ano, tudo bem, meninos? Turminha, na aula passada nós falamos a respeito das camadas internas do nosso planeta. Também falamos a respeito de duas teorias, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica das placas. Hoje nós vamos falar a respeito de rochas. O que são rochas? A classificação que as rochas possuem: rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E falaremos também a respeito do ciclo das rochas. Então, vem comigo. Vamos lá. O que são rochas? A rocha ela é formada por um mineral. E por um mineral ou por minerais agregados, ou seja, por mais de um tipo de mineral, ou por outras substâncias que não são minerais, inclusive restos orgânicos. Tá certo? Então a gente muitas vezes fica imaginando que a rocha, que a pedra, ela só é feita de minerais, mas nem sempre. É verdade que a maioria das rochas elas são feitas por minerais, por um tipo de mineral ou por vários tipos de minerais, mas também há rochas, existem rochas que possuem material que não é mineral, possui material que é resto orgânico, tá certo? Vamos lá. Agora, o que é que todas essas rochas elas têm em comum? Todas elas estão presentes na crosta terrestre. Todas elas estão presentes na camada mais superficial do nosso planeta. As rochas elas podem ser classificadas em três tipos: metamórfica, sedimentar e magmática. Quando uma rocha, quando o mineral ele tem potencial econômico, ou seja, quando ele pode ser explorado pelo homem, ele passa a ser chamado de minério. Um exemplo de minério é o minério de ferro, tá certo? O minério de ferro, o manganês, são minérios que têm valor comercial, têm valor econômico, portanto eles podem ser explorados pelo ser humano. Agora, quando você tem vários minérios, um local com uma alta concentração de minérios, nós afirmamos que essa área ela é uma jazida mineral. Então, por exemplo, você pode ter uma jazida de ouro, você pode ter uma jazida de ferro e assim sucessivamente. Seguindo. Vamos agora falar a respeito das rochas. Quais são os tipos de rochas existentes? Primeiro tipo de rocha que nós vamos estar falando agora é a rocha magmática, também chamada de rocha ígnea. Ela tem esse nome ígnea, porque a palavra ígnea significa fogo, tá certo? Porque são rochas que derivaram do magma, derivaram justamente da parte do manto, que é aquela segunda camada que nós estudamos na aula passada, a segunda camada interna do nosso planeta. Essas rochas elas são formadas pelo processo de resfriamento e solidificação do magma terrestre. Essas rochas elas podem ser classificadas a depender do tempo de resfriamento e solidificação, se esse resfriamento foi rápido ou foi lento, se ele aconteceu em altas profundidades, ou seja, um local bem profundo, ou se ele aconteceu na superfície da Terra. Ele pode ser chamado de rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas, e pode ser chamado de rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Intrusivas vem de quê? De interno. Extrusivas, externo. Vou repetir. Intrusiva, interno. Extrusiva, externo. Intrusiva, dentro. Extrusiva, fora. Vamos falar das rochas magmáticas plutônicas? Vamos lá. O que são elas? São rochas que foram originadas de um lento processo de resfriamento e solidificação. E esse resfriamento e solidificação dessas rochas aconteceu em altas profundidades, em grandes profundidades, permitindo o surgimento de cristais, surgimento e crescimento de cristais em milímetros, tá certo? Em milímetros de tamanho. Então, esse tipo de rocha, ele foi se esfriando bem devagarinho, bem aos poucos, lá no interior da crosta terrestre.
E aí, no caso, enquanto ele estava se esfriando e, consequentemente, se solidificando, porque ele estava perdendo temperatura, e perde temperatura, você tem uma mudança física. Sai do estado pastoso, já que é magma. O magma é rocha o quê? Em estado liquefeito, em estado pastoso. E aí vai se solidificando, porque está tendo perda de temperatura. Nesse processo vão surgindo cristais. Só que esses cristais eles vão crescendo devagarinho, mas vão crescendo. E aí formam o que nós chamamos de rochas plutônicas. Um exemplo de rocha plutônica é o granito. E eu trouxe aqui uma foto do granito. Está vendo essas pontinhas pretas que tem no granito? Essas pontas pretas, turminha, são justamente os cristais. Tá certo? Então, o granito é um exemplo de uma rocha metamórfica plutônica. Vou repetir. Rocha magmática plutônica ou rocha magmática intrusiva. Tá certo? Seguindo. Agora vamos falar das rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Ao contrário das plutônicas, as vulcânicas elas tiveram um rápido processo de resfriamento e solidificação. Além do mais, elas também se resfriaram e se solidificaram porque elas estavam na parte da superfície da Terra. Elas estavam na parte externa da camada superficial do nosso planeta. Então é quando o magma ele aflora, geralmente através do processo do vulcanismo. E aí, quando esse magma ele aflora na superfície terrestre, quando essa lava ela é derramada, seja através de processo de explosão vulcânica, ou seja, através do derramamento puro e simples do magma, o contato com o oxigênio do ar, o contato com o ar externo, faz com que aconteça o resfriamento dessa rocha. E aí não dá tempo, turma, para poder formar os cristais. Os cristais podem até ser formados, mas eles vão ficar muito pequenininhos. É por isso que nós chamamos de rochas magmáticas extrusivas ou rochas magmáticas vulcânicas. Exemplo de rocha extrusiva magmática é o basalto. Olha, dá uma olhadinha na foto do basalto. Tá vendo? O basalto está todo preto. Você observa a existência de cristais, mas eles são bem pequenininhos em comparação, por exemplo, aos cristais que nós observamos no mármore. Certo? Bem, passando as chamadas rochas magmáticas, vamos para as rochas sedimentares. Estão lembrados que eu falei para vocês que as rochas podem ser compostas por um mineral, por um conjunto de minerais e também por elementos que não são minerais, por elementos orgânicos? Aí está um exemplo que são as rochas sedimentares. Elas são compostas pelo acúmulo de partículas de outras rochas ou detritos orgânicos. Sofrem desgaste erosivo. Então, na verdade, a rocha sedimentar ela é o resto de outras rochas que foram desgastadas, ou seja, elas foram quebradas, destruídas e elas foram fragmentadas, elas foram desgastadas, se tornaram pequenas partículas que foram se acumulando na parte mais baixa do terreno através do processo que nós chamamos de erosão. O erosão é o processo de desgaste das rochas, feito através de ações climáticas, que pode ser pela ação da chuva, é o que nós chamamos de erosão pluvial, pela ação dos ventos, que nós chamamos de erosão eólica, também pode ser provocada pela ação da água dos rios, que nós chamamos de erosão fluvial, e também pode ser provocada pela ação da água do mar, que nós chamamos de abrasão marítima. E também pode passar pelo processo que nós chamamos de lixiviação, que pode ser provocado através da ação de geleiras, por exemplo. Tá certo? Pode ficar tranquilos que a respeito dos tipos de erosão, nós vamos ver quando estudarmos agentes transformadores do relevo. Tá bom? O arenito é um exemplo de rocha sedimentar. Eu trouxe uma foto do arenito.
Observe bem, talvez aqui, mostrando no vídeo, vocês não consigam ver com clareza, mas no slide que será postado após essa aula, vocês podem chegar e dar uma aumentadinha na imagem e vocês vão ver a presença de listras, tá certo? Cada uma dessas listras, ela mostra um depósito que é de acúmulo de sedimentos. Então, vão formando camadas. Aqui é a primeira camada, tem a segunda, a terceira, a quarta, quinta, a sexta, sétima camada. Só nesse pedaço de rocha. Isso mostra que a rocha sedimentar é nada mais e nada menos que uma sobreposição de sedimentos, sobreposição de partículas ou de partes de outras rochas. Passando. E vamos agora para as chamadas rochas metamórficas de sexto ano. O que são elas? São resultantes da transformação, por isso o nome metamórfica, ou seja, muda de forma, de qualquer tipo de rocha. Pode ser a mudança de uma rocha magmática, a mudança de uma rocha sedimentar e pode ser a mudança de uma outra rocha metamórfica. Sua estrutura original ela é alterada pela pressão e pela temperatura do interior do planeta. Ou seja, as rochas metamórficas vocês não vão encontrar exposta na superfície terrestre. Na verdade, esse ato de transformação, esse ato de mudança, esse processo de mudança na estrutura da rocha, ela acontece no interior da crosta terrestre, graças à ação da pressão, vai pressionando, e também com o aumento da temperatura, que vai alterando a composição dessa rocha. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Bota aí. O mármore, que é a transformação do calcário. Vamos lá. Observe aqui. Aqui é o calcário, que é um tipo de rocha, e que depois que ele sofreu a alteração provocada por pressão e temperatura, virou o mármore, que foi justamente através do processo de recristalização. Certo? Esse é um exemplo de rocha metamórfica. Agora, vamos ver como é que essas rochas vão surgindo. Como é que uma rocha sedimentar pode virar metamórfica? Como é que uma rocha magmática pode virar sedimentar? Ou uma rocha magmática pode virar metamórfica? Como é que uma metamórfica pode virar outro tipo de metamórfica? O que acontece? Como é que isso ocorre? É através daquilo que nós chamamos de ciclo da rocha. Vocês estudaram lá no Fundamental, anos iniciais, a respeito do ciclo da água na natureza. Estão lembrados? E aí, o que é que nós chegamos, qual é a conclusão que a gente chega quando estudamos o ciclo da água na natureza? Nós percebemos que, na verdade, a água é a mesma. A água que você acabou de beber agora há pouco e que vai se transformar na sua urina daqui a algumas horas, ou que vai se transformar no suor que vai brotar na sua pele depois de você ficar correndo, de você ficar brincando. É a mesma água que daqui a pouco, daqui a algum tempo, vai descer sobre a terra em formato de chuva, ou que vai cair nos oceanos, ou que vai cair nos rios, tá certo? E que vai fazer parte depois do seu sangue, que vai fazer parte da seiva de uma planta. Na verdade, a água é a mesma. É a mesma desde quando o planeta Terra foi formado, há bilhões de anos atrás. E ela tem essa mudança constante justamente por causa do ciclo da natureza. A mesma coisa acontece com as rochas. Não há novidade com relação à rocha. As rochas, na sua composição em si, elas sempre existiram desde que o nosso planeta foi formado há 4 bilhões e meio de anos atrás. Elas vão passando por mudanças, mas é a mesma rocha. Ela pode mudar de metamórfica para magmática, para sedimentar, mas ela continua sendo a mesma rocha. Tá certo? E aí nós vamos ver que essa interação ela acontece graças a 2 tipos de sistemas. A tectônica das placas, que é aquele movimento que eu falei para vocês das placas tectônicas, e o sistema climático, que é através do processo erosivo.
tá bom? Vamos ver. Aqui tem o exemplo do ciclo das rochas. Eu vou tentar explicar de forma mais pausada, mais devagar possível, para ver se vocês conseguem compreender. Vamos lá. Tudo começa com o magma, tá certo? E aí vamos imaginar que você tem a ação vulcânica aqui. Então, no caso, o magma, ele aos poucos, uma parte do magma vai se esfriando no interior mesmo da crosta terrestre, e vai se esfriando e vai se solidificando. E o que acontece quando o magma ele se esfria e ele se solidifica, ele passa pelo processo de cristalização e vai formando que tipo de rocha, sexto ano? Rocha magmática plutônica ou rocha magmática intrusiva, tá certo? Olha aqui as rochas magmáticas intrusivas, estão vendo? Elas estão bem aqui. Só que tem horas que o magma ele consegue encontrar uma forma de escapar, que é através justamente da ação dos vulcões. Quando o magma ele consegue escapar para a superfície da Terra, e ele aflora na superfície através de uma erupção vulcânica, essa lava, que é o nome que se dá ao magma exposto, expelido pelo vulcão, ele entra em contato com o ar e ele se resfria rapidamente, ele se solidifica rapidamente, formando que tipo de rocha, turminha? Rocha magmática vulcânica, ou rocha magmática extrusiva. Beleza? Pronto, se solidificou aqui, está lindo, maravilhoso. Só que como ele está exposto a vários fatores climáticos, está exposto aos ventos, está exposto à chuva, está exposto, por exemplo, às ondas do mar, está exposto às águas do rio, e aí ele vai se quebrando, ele vai se fragmentando. Esse ato de quebrar, esse ato de fragmentação, nós chamamos de processo erosivo. E o processo erosivo ele vai formando sedimentos, ele vai fazendo com que essas pedras ou essas rochas vão se transformando em partículas menores, que vão saindo da camada mais alta para a camada mais baixa do terreno, surgindo o que? As rochas sedimentares. E nós vimos que essas rochas sedimentares, elas vão o quê? Elas vão ficando uma camada em cima da outra. Uma camada em cima da outra. Isso demora, gente. Isso não acontece da noite para o dia, não. Isso demora milhares de anos. Sendo que a camada que fica mais embaixo, ela vai sofrendo pressão e vai aumentando a temperatura. Então, quando ela sofre pressão, a ação da pressão e vai aumentando a temperatura, ela vai passar por um processo de transformação. Então ela vai deixar de ser uma rocha sedimentar e vai virar rocha o quê? Metamórfica. Ela vai virar uma rocha metamórfica. Tá certo? Então, no caso, ela vai virando rocha metamórfica. A sedimentar vira metamórfica, só que a pressão vai aumentando cada vez mais, a temperatura também, até o momento que a rocha vai se fundir. Ou seja, ela vai sair do estado sólido e vai entrar no estado liquefeito, vai entrar no estado pastoso. Ela vai virar o quê? Magma de novo. E quando ela vira magma, aí o ciclo volta novamente. Entenderam? Alguma dúvida, meninos? Pois bem, gente, então é isso que nós temos para hoje, falando a respeito do ciclo das rochas na natureza e falando a respeito dos tipos de rocha, o que são rochas, o que são minerais, o que são jazidas, tipos de rochas magmáticas, que é classificada em magmática plutônica ou intrusiva, magmática vulcânica ou extrusiva, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Turminha, façam as atividades que estão sendo postadas aí no portal Plural e tirem as dúvidas no momento de tirar dúvida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!